Pessoal, então, como a proposta do nosso evento é ensinar a criação de jogos para o pessoal, mesmo não sabendo programar, a gente vai utilizar uma engine chamada Construct 2, que é uma engine que tem basicamente essa proposta, que você pode fazer jogos, criar seus jogos, né, mesmo não sabendo programar, utilizando apenas o artifício de lógica de programação, certo? Então, nesse nosso curso que está se iniciando, a gente vai passar para vocês essa ferramenta Construct. Quais são quais as utilidades dela, o que a gente pode fazer com essa ferramenta, os jogos que a gente pode construir com essa ferramenta. A gente vai habilitar vocês nessa ferramenta para que vocês possam construir jogos. E que o fato de não saber programar não vai impedir você de fazer isso. E se você souber programar, ótimo. Vai ser melhor ainda, que você vai intensificar mais a lógica de programação final. Então, nessa aula de hoje a gente vai conhecer essa ferramenta Construct, vai aprender o que são eventos, o que são sprites, os objetos, os comportamentos, que são basicamente os passos que a gente usa para começar a criar um jogo, certo? E a programar de maneira visual e lógica, que é a maneira que a gente usa no Construct para programar nossas ações, programar nossos objetos. E no final a gente vai ter um ou vários jogos, depende de vocês. Ok? Então, antes de mais nada, a gente procurou introduzir um conceito, né? O que é uma game engine? Quando a gente fala de programas para a criação de jogos, geralmente a gente está falando de uma game engine. O que é uma game engine? Uma game engine é um motor de um jogo, certo? É um programa de computador ou um conjunto de bibliotecas que simplificam e abstraem o desenvolvimento dos jogos eletrônicos ou aplicações com gráficos em tempo real, tanto para videogames como computadores. Os jogos vão rodar em sistemas operacionais. Então, não sei se vocês sabem, mas criar um jogo no cru, assim, no hardcore, diretamente no código, é um pouco, eu diria, estressante, porque é muito detalhe e são muitos códigos, certo? Então, no início de tudo, a galera viu que existiam passos, existiam coisas nos jogos que a gente poderia abstrair. Você poderia criar um programa que adiantasse isso para você. Então, nisso iniciou-se essa ideia de Game Engine, né? Um motor de jogo. E geralmente um motor de jogo, ele fornece algumas funcionalidades que vão adiantar o serviço da gente que está programando. Por exemplo, o motor de jogo, ele renderiza gráficos 2D e ou 3D, certo? Motores de física já implementam a parte de simulação de física, certo? Realizando testes de colisão entre objetos, certo? Eles também dão suporte à animação, à adição de sons e à inteligência artificial de alguns objetos, entre outros. Esses são só alguns tópicos importantes. Então, dentro desse nosso cenário de motor de jogo, a gente tem o Construct, certo? Que é uma ferramenta, é uma engine voltada para desenvolvimento em jogos de 2D, em específico de jogos de 2D. Então, aqueles jogos que a gente jogava no Nintendo, no Atari, alguns jogos de celulares mais antigos. Então, a gente tem capacidade de recriar ou melhorar, certo? Uma ideia nova com nossa ferramenta Construct. Então, ela fornece muita coisa, bastante coisa, para a gente desenvolver um jogo 2D. E a gente pode fazer muita coisa diferenciada, muita coisa legal com essa nossa ferramenta. E tudo que a gente cria no jogo, ela é integrada com HTML5. E isso é interessante porque muitos dispositivos hoje, tanto dispositivos móveis como se for fazer um jogo
para colocar no servidor na internet, todos rodam HTML e a grande maioria agora também executa HTML5. Então você fazendo um jogo no Construct, você tem a possibilidade de exportar para várias plataformas. Isso é interessante. Com código só você abrange o maior nicho do mercado. Com código só você faz aquele jogo tanto para celular como para web, como com tablet e assim por diante. E a premissa dele é que você não precisa saber programar para você programar um jogo. Você não precisa ser uma pessoa de computação, uma pessoa que tenha terminou a graduação, tem um mestrado para poder fazer um jogo, não. Ele, com ele você não existe a necessidade de a gente memorizar linguagens de computação que muitas vezes são complicadas e enigmáticas, certo? Como é que a gente faz essa programação no Construct? É no simples arrastar e soltar objetos, certo? Os objetos que a gente criar, a gente vai adicionar comportamentos a eles. A gente vai dizer que um objeto é sólido, que um objeto ele se comporta como uma plataforma, anda para frente e para trás. Se um objeto é um personagem, ou seja, ele anda, ele corre, ele pula, certo? E a gente vai dar vida a esses objetos através de eventos. A gente vai colocar vida, a gente vai colocar o objeto para destruir, para morrer e assim por diante. E, e isso só tirando essa parte de você não ter uma linguagem específica de programação, abstrair muita coisa complicada que existe, tira o foco dessas coisas e coloca o foco no desenvolvimento real do jogo. Então você, em vez de você estudar todas essas paradinhas, você vai se focar no jogo, no divertimento do jogo, nas funcionalidades que vão ter o jogo, pensar melhor de como ter o jogo. Você vai gastar menos tempo em codificação, entre aspas, e vai pensar ter mais tempo para gastar no jogo, implicando nisso no, vai implicar diretamente no custo do jogo. Então você vai perder menos tempo fazendo o jogo, você vai gastar menos, né? Ou menos tempo ou menos dinheiro se você já for um profissional, beleza? Então, o Construct 2, a forma que ele está implementado, ele foi implementado na forma what to see, what to get. O que é? Na interface dele, ela permite o usuário ver algo muito similar ao resultado que vai ter no final, certo? Nessa interface a gente pode arrastar, girar, redimensionar objetos, a gente pode adicionar comportamentos aos objetos, visualizar efeitos aplicados ali na hora, certo? A gente vai a montagem do nosso jogo vai ser como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. É um negócio bem intuitivo, bem divertido, eu diria. Existem algumas empresas já que utilizam essa ferramenta, certo? A própria Microsoft, tem a empresa AppMob, empresa lá dos Estados Unidos, que eles são focados em aplicações mobile, jogos mobile, certo? Só precisa do Day, que já cria jogos no Construct, mais com de caráter lúdico, de caráter de sentido educacional, jogos voltados para esse nicho específico, certo? Entre outros. Para a gente rodar Construct na máquina, não requisita de um computador potente. Computador tranquilo ali com requisito mínimo, né? 512 de memória de RAM, processador ali de 1 GHz, certo? Última versão do drive da sua placa e os navegadores compatíveis, basicamente quase todos assim os top, né? O Firefox, o Chrome, o Opera e aí o Internet Explorer está aí no meio, né? Então, é basicamente tranquilo usar. Lógico, se você tiver uma máquina melhor que isso, o desempenho vai ser bem melhor, né? Mas com uma máquina dessa configuração para cima já dá para você começar a brincar com essa ferramenta. Então, basicamente todo mundo vai precisar baixar
essa ferramenta, certo? Então vocês entram nesse site aqui, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o site, certo? O site da empresa em si, que é a empresa que detentora do Construct, né? O pessoal construiu o Construct, certo? Que é o site dele, tal. Aqui o bacana dessa ferramenta é que tem essa parte dos fóruns, tem bastante tutoriais, bastante dicas da galera, certo? É uma comunidade bastante ativa. Veja que já teve movimentação hoje, certo? Aqui nos fóruns. Então tem bastante material aqui para buscar também. É muito tranquilo. Se você tiver dúvida, pode perguntar que a galera responde. É um pessoal bem bacana, bem interessante de se interagir, certo? Quando a gente entrar, deixa eu ver aqui para fórum, né? A gente tem aqui a parte dos tutoriais. Abrir aqui. A parte aqui do tutorial também é bastante completa. Tem tutoriais, tá vendo aqui, tutorial para iniciantes, certo? E o interessante é que a gente encontra ele em várias linguagens, inclusive em português. Como a gente criar um jogo plataforma, começar um jogo plataforma, um guia para iniciantes, certo? Mais embaixo tem um tutorialzinho para suportar múltiplas telas de múltiplos tamanhos, certo? E vários outros. Então é bastante completo. Aqui do lado a gente tem as categorias, muito massa. É um bom lugar para a gente pesquisar alguns jogos, ter ideias e resolver problemas, certo? Por enquanto a gente vai vir aqui na tela inicial e a gente vai vir aqui em download. Se a gente clicar, já vai direciona para fazer o download do jogo, certo? Essa versão que a gente vai estar utilizando é essa daqui, o Construct 2, a release 178, certo? Que até então é a última que saiu, certo? Então se você estiver vendo esse vídeo no futuro, isso aqui deve estar bem mais avançado. Mas por enquanto a gente está nessa versão. Então aqui já apareceu para fazer o download, certo? Vou salvar, eu já tenho aqui na minha máquina, está instalado. Vou salvar. Então, para o nosso curso, eu peço que todos instalem o Construct em suas máquinas, né? Porque é no Construct que nossas videoaulas vão ser ministradas, então não vai ficar interessante se você estiver assistindo o vídeo e não estiver mexendo no Construct, praticando ali junto com a gente, beleza? Voltando aqui para a nossa apresentação, certo? Então, só reforçando, façam download do nosso Construct no site do Ensina para a gente dar continuidade às nossas aulas. Ok? Uma coisa que eu já comentei, vou falar com vocês novamente, o interessante da nossa ferramenta Construct, a que a gente vai utilizar, é que com ela a gente pode fazer jogos para diversas plataformas, e isso é fantástico, isso é muito interessante. Por quê? Porque geralmente é que a gente tem, se ia criar um jogo, sei lá, ia criar um pinball da vida, certo? Você ia fazer numa linguagem de programação e tal,
E você tinha que fazer, se fosse para rodar em Android, você tinha que fazer na linguagem específica do Android, que é se não me engano é o Java. Se fosse fazer o Pinball para rodar no Windows Phone, você tinha que fazer em C Sharp. Se fosse fazer em Mac, fazer outra coisa. O Facebook, outra coisa. Então você ia ter o mesmo jogo e dependendo da quantidade de plataforma que você quisesse que aquele jogo fosse executado, ia ter a mesma quantidade de código. Então ia ficar um pouco ruim, porque se você fosse fazer uma modificação no seu jogo, você ia fazer a modificação em 5 códigos diferentes, por exemplo. Uma modificação tinha que replicar para cinco projetos diferentes, né? Isso às vezes não é muito interessante. O interessante do Construct, uma das facilidades que, que traz, é que com ela você pode, com apenas um código, o código que você fez aí, você pode exportar para muitas ferramentas. Por exemplo, aqui no site, eles dizem aqui, ó, que no Construct eles podem fazer jogos tanto para rodar na web com HTML5, você pode fazer jogos para o Wii U, certo? Para o Nintendo Wii. Vocês podem estar exportando seu jogo para iOS, né? Para dispositivos Macs, para dispositivos Android, dispositivos Windows Phone, dispositivo Windows Desktop, né? Para Linux, para o Firefox, para o Facebook, para o Chrome, para a Amazon. Então, só disso aí, cara, você fizer um jogo aqui no Construct, você já vai estar abocanhando bastante, é, bastante parte do mercado, parte do pessoal que usa os jogos em diversas plataformas. Isso é um ganho de produtividade enorme, enorme. Beleza. Então, vamos agora conhecer a ferramenta Construct, que a gente vem falando aqui desde o começo da aula, certo? Então, depois de vocês terem instalado a ferramenta, vai aparecer aqui, né? Todos os programas. Tá aqui em cima. Ok, beleza. Construct 2, certo? Clica nela, abrir a ferramenta. Então, essa é a tela do nosso programa, certo? Da nossa IDE. Eu vou criar aqui um novo projeto em branco só para a gente brincar, ter o nosso primeiro contato com nossa ferramenta. Então, tudo aqui em File, New. Então, abrir aqui a lupa. A gente tem aqui, ó, quando a gente abre, a gente tem aqui a telazinha, acho que dá para vocês verem agora, né? A gente pode criar um novo projeto vazio, certo? Sem nada, ou ele já vem também com alguns projetos de default. Esse aqui é um projeto vazio, que vai mudar só o tamanho da tela, certo? Vem aqui do lado, mais para baixo. Conta aqui. Aqui um projeto com um estilo retrô, um projeto para você colocar no Facebook, um projeto no Windows 8, certo? Você pode criar um projeto de um jogo que trabalha plataforma, top-down shooter, vertical space shooter. Então ele já dá alguns projetos já com alguns objetos, algo já construído para esse estilo de jogo. Tem aqui um jogo de direção, um carro, um tanque de friends, infinite jump, e por diante. Mas por enquanto a gente vai começar com um projeto do zero, um projeto em branco. Então vem aqui em cima, certo? New Empty Project. Vou abrir. Pronto, beleza. Então criamos o nosso primeiro projeto no Construct, certo? E vai ficar com essa cara aqui. Então, aqui do ladinho vai ficar a aba de projetos, certo?
aqui para vocês verem, a aba de projetos, certo? Onde todos os projetos de jogos que a gente for criando, ele vai abrir aqui, certo? Expandindo aqui a pasta, eu tenho algumas pastas. Uma pasta para os layouts, que vão ser os layouts são as fases, as telas que existem no nosso jogo, certo? Por enquanto a gente só tem um, que é esse aqui. Quando eu clico, eu abro o layout. E basicamente essa aqui é a tela do meu jogo, certo? Tipo como fosse uma folha de papel mesmo, onde a gente aqui vai colocar nossos objetos, a gente vai desenhar, vai brincar de quebra-cabeça, vai montar o nosso cenário como se fosse um quebra-cabeça, certo? Essa pasta Event Sheets, nessa pasta a gente vai estar colocando toda a nossa programação, toda a programação que a gente for fazer no nosso jogo, está aqui dentro dessa folha, certo? Geralmente a gente atrela um layout a uma event sheet, uma ou mais, certo? Para eu saber qual event sheet esse layout está conectado, eu clico no layout e aqui do lado, na minha barra de propriedades, aqui, ó, propriedades, certo? Eu tenho a opção event sheet, eu vou dizer qual event sheet que aquele layout está associado. E por enquanto, como a gente só tem um, então o event sheet 1. Perfeito? Aqui a gente diz o tamanho do nosso layout, certo? E as margens desse layout. Se a gente no layout size, a gente modificar aqui, ó, tá aqui 1500 a largura, ele dá uma diminuídazinha, certo? Ele tá 500, ele diminui. Lembrando que vocês dão para ver, nós temos um serrilhado aqui. Tá aqui a lupa. Ó, tem um serrilhado aqui, certo? Esse serrilhado vai ser a câmera do nosso jogo, certo? Então, aumentar mais o tamanho aqui do nosso layout, certo? Então, a câmera vai ficar desse tamanho aqui, nesse nosso caso, por enquanto. Aqui o nome do nosso layout, certo? A gente pode mudar aqui, qualquer um. Por enquanto eu vou deixar esse aqui. E a event sheet que ele está atrelado. Se eu clicar aqui, como a gente só tem uma, só vai aparecer uma. Perfeito? Clicando aqui na event sheet, vou dar dois cliques nela, a gente abre. Aqui vai ser onde eu vou adicionar meus eventos. Enquanto a gente não vai fazer nada, certo? Essa pasta aqui, Object Types, são os objetos que a gente vai estar criando no nosso jogo, né? Todo objeto que a gente vai criar, ele vai aparecer aí dentro dessa pasta. E também pode trabalhar com famílias de objetos, certo? Essa pasta Sounds e Music vão ser as pastas que a gente vai guardar nossos sons. A diferença dela é que nessa pasta Music a gente vai colocar as músicas mais longas, como músicas de fase, música de encerramento, músicas que tem um tamanho grande, e sons a gente vai colocar pequenos sons, efeitos sonoros, uma explosão, um som de um tiro, um som de grito, qualquer som pequeno que esteja em teu jogo, algum efeito sonoro. E files aqui, pode colocar qualquer outro tipo de arquivo que tu for usar. Aqui por default ele é uma pastinha com ícone, certo? E se a gente der dois cliques aqui, a gente vai ver os ícones do constructor em diversos tamanhos. Perfeito? Então, por enquanto, essas são as pastas que são criadas para a gente criar um novo projeto, certo? A gente clicar aqui na pasta projeto, olha aqui do ladinho na aba de projeto, certo? A gente vai ver todas as propriedades que aquele meu jogo vai ter.
propriedades como o nome desse projeto, certo? A versão do meu projeto, certo? Se é aquele jogo 1.0, 2.0, 3.0. A descrição daquele meu jogo, se vocês quiserem colocar a descrição do jogo, certo? Um ID do jogo, o autor daquele jogo, o e-mail, o website do jogo, certo? A gente tem aqui a parte de configuração do projeto, onde eu digo qual vai ser o meu primeiro layout do meu jogo, certo? Assim que eu for executar o jogo, quem vai aparecer primeiro. Por enquanto a gente tem só um, a gente deixa layout 1, certo? Se a gente vai usar algum layout para downloader, um layout que tenha tipo um temporizadorzinho para mostrar que está sendo carregado alguma coisa. O tamanho da tela que vai ser o nosso jogo. Aqui, onde eu tenho a largura e a altura. Nesse caso, alterando aqui, vai alterar aqui no nosso serrilhado, certo? Eu vou alterar aqui a largura. Tá 800, eu vou colocar 200. Percebam que vai dar uma diminuída aqui, certo? Ficou pequenininho. Dá Ctrl Z para voltar ao valor original, certo? Então o Windows faz é justamente nossa câmera, nossa visão do jogo. Nessa parte aqui de configuração, a gente tem o browser, o preview, o browser que a gente vai ficar visualizando o jogo que a gente vai testar, certo? Eu particularmente gosto de usar o Chrome, mas vocês usam qualquer um, ele dá suporte a esses, o Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, WebKit, customizado, certo? Eu costumo trabalhar usando o Chrome, beleza? Mas isso aí é questão pessoal de vocês, certo? Para a gente testar o nosso jogo, a gente criou o jogo aqui, certo? A gente vem aqui em cima, ó, aqui na parte de cima tem esse botãozinho aqui, ó, que é o Run Layout. É ele que vai executar o teu jogo. Vou apertar aqui, só para a gente observar. Assim que eu apertar, ele vai abrir lá no Chrome, foi o que eu escolhi, certo? E vai ser assim, na tela do nosso jogo. Por enquanto não tem nada aqui em branco porque a gente não colocou nada, tá só a folha em branco. Não, perfeito? Voltando para cá, clicar aqui no projeto das propriedades. Uma outra propriedade aqui interessante para a gente falar é o como é que vai ficar aquela tela, certo? Que vai aparecer. Por exemplo, se eu botar o crop, se minha tela do meu jogo for maior que a tela do dispositivo que vai estar executando o jogo, ele dá uma cortada na tela. A letterbox, ele vai redimensionar todo o jogo para ele caber dentro da tela do dispositivo que o jogo está sendo executado, certo? Se vocês quiserem dar uma olhada, é só ir lá no site e vocês selecionam aqui a parte do manual, certo? E a parte do manual eles explicando cada opção daquela, certo? No caso, do nosso projeto, a gente vai aqui na aba de primitivas de projeto, certo? Aqui eu tenho os meus projetos, layouts, layers, certo? Clicar aqui, projects, e pronto, aqui ó, ele fala as propriedades do meu projeto, certo? Então ele explica o que você deve colocar em nome, colocar em versão, colocar em descrição e assim por diante. Cada opção dessa aqui ele vem explicando bem direitinho aqui para vocês entenderem o que é cada opção dessa, beleza? Não só do projeto, mas de tudo que a ferramenta oferece. Aqui no manual vem tudo bem explicadinho, tranquilo. Então dê uma olhada depois para matar a curiosidade de alguma coisa. É bastante interessante e vai agregar bastante valor ao conhecimento de vocês
sobre essa ferramenta. Voltando aqui para o construto, certo? Fora isso, a gente tem aqui na barra, na parte de cima, o disquetezinho para a gente salvar o nosso projeto, certo? Então, vou clicar nele. Vou salvar ele aqui na minha área de trabalho, só para a gente. Aqui a aula 01, certo? Vou dar um nome para esse projeto. Aqui, piloto, pode ser qualquer nome, a escolha de vocês. Beleza? Do ladinho, ó, já falei, né? A parte onde eu vou executar o meu jogo, né? Para testar ele. A parte de debug, então eu vou executar o jogo de forma de debug e lá eu vou ver todas as minhas variáveis que eu criei, todas as variáveis dos objetos que existem no meu jogo. Se eu clicar aqui, ó, aqui no Chrome, aqui, pronto. Vou aqui aparecer a tela do meu jogo e aqui meu inspetor, onde tudo que está acontecendo no meu jogo eu posso observar aqui. Todas as minhas variáveis, não tem nenhum objeto, mas quando a gente coloca o objeto no jogo aparece ela aqui, clica nele aparece as propriedades dele. Então é uma ferramenta bem interessante, principalmente quando está ocorrendo algum erro no nosso código que a gente não sabe o que está ocorrendo, o que está dando de errado. Ok? Na parte aqui de baixo a gente tem as abas File, que é para, a gente já usou, né? A gente vai criar outro objeto, a gente vai abrir um objeto, salvar como projeto, exportar o projeto, certo? Exportar o projeto aqui, vou clicar nele. Aí aqui é que a gente vai dizer para onde nosso jogo vai ser executado, se vai ser rodado em um site, ou seja, na web, ser rodado em Android, BlackBerry, mais aqui tem embaixo, na Windows Store, na Open Web App, se vai ser na Amazon App Store e por aí, e aí por diante. Cancelar aqui, certo? Na aba Home a gente tem basicamente as mesmas funções aqui de cima. Então copiar, colar, retornar ou avançar uma ação que eu fiz, deletar, selecionar tudo, mostrar aqui em HTML5. Se eu quiser ir direto para o site, eu clico aqui para o fórum, é uma ajuda, os botões de executar, debug, exportar projeto. Na aba View a gente pode ocultar algumas dessas barras que aparecem aqui do lado, essas abazinhas, aba de objeto, aba de projeto, aba de propriedade. Eu posso colocar, dar zoom in, zoom out. Eu posso pedir para mostrar uma grid aqui. Então nossa tela de jogo vai ficar assim, com essa gradezinha, certo? Ela é interessante. A gente quer ajustar objetos que ficam na mesma linha, eu acho interessante colocar, certo? Se eu quiser ajustar um objeto ficar na mesma linha de outro, certo? Isso aqui já dá um poder de precisão melhor. Tirar aqui. E a parte de eventos, adicionar sub-eventos, que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. E aqui embaixo da nossa aba Project, a gente vai ter a aba Object, que são justamente os objetos que a gente criou no nosso jogo, que o X criou. Por enquanto, não tem nenhum. Beleza, agora que a gente já falou de toda a parte estrutural da nossa ferramenta, certo? A gente vai começar a brincar agora, na verdade, certo? A gente vai aprender a criar objetos no nosso jogo, criar objetos para o nosso cenário, certo? Então, para a gente fazer isso é muito simples. Eu clico com o botão direito, certo? Em qualquer lugar da tela. Então, eu gosto de clicar aqui fora, inserir novo objeto. Quando a gente clica em inserir novo objeto,
o Construct abre uma telazinha com uma série de objetos que a gente pode estar usando no nosso jogo, certo? Por exemplo, a gente pode estar trabalhando com, com arrays, com dicionários, com web stories. A gente tem um grupo de objetos para controle de formulário, e que a gente tem pode estar adicionando botões, a gente pode estar colocando esse objeto que ele escolhe tipo de arquivos, botões para listas, a gente pode estar colocando uma progress bar, uma slide bar, uma text box, ou seja, uma caixa de texto. A gente tem objetos de tipos mais genéricos, como pode criar funções para o nosso jogo, trabalhar com partículas, trabalhar com sombras de luz, com objetos do tipo sprite, com textos, tile background, tile map. Temos também objetos de inserção de alguma informação. Por exemplo, a gente pode estar trabalhando com controle do nosso jogo, com teclado, com mouse, com touch. Objetos que trabalham com mídia, com objeto para trabalhar com áudio, a gente coloca música, sons nos nossos jogos, geolocalização, pode estar trabalhando, colocando, gravando ou vídeo ou áudio através do dispositivo que o jogo esteja sendo executado. A gente pode colocar um vídeo. A parte de monetização, que é você colocar algum tipo de propaganda para você ganhar dinheiro, certo? Objetos de plataforma específica, como o Facebook, como o Twitter, o Windows 8, o Google Play. E, por último, objetos para a web. Você pode fazer transações Ajax, ver alguma coisa do browser, trabalhar com multiplayer e WebSocket, né? Por enquanto, vamos criar um sprite. Geralmente, quando a gente vai criar um objeto para um jogo, um objeto de cenário ou personagem, a gente pode utilizar dois tipos de objetos aqui, as sprites e os tile backgrounds, certo? A diferença deles dois é que quando a gente quer trabalhar com um objeto que tenha animação, que mude de imagem, que trabalhe com colisão, a gente trabalha com sprites, certo? Então eu vou criar um aqui para a gente brincar. Vou colocar aqui um nome para ela, certo? SP underline, será que tá aqui personagem. Ok? Na hora que eu dou um enter, a tela se fecha, aparece aqui no meu mouse como se fosse uma cruzinha, certo? Na hora que eu clicar, o meu objeto ele apareceu aqui atrás, certo? E aparece, essa é a nossa tela de edição. O Construct tem interno dele, a gente pode editar algumas imagens, certo? É tipo como se fosse um Paint, certo? Onde tem aqui do lado uma borracha, tenho aqui um lápis, um pincel de tinta, eu tenho aqui para você desenhar uma linha, desenhar um retângulo, um balde de tinta, aqui para eu pegar uma cor específica que esteja na minha imagem, certo? O origin point e os pontos de colisão. Isso aqui eu vou explicar mais tarde. Mas se a gente quiser pintar essa borda aqui, certo? Eu escolho uma cor aqui, certo? Escolher um verde, selecionei o balde, cliquei, ela pinta tudo, certo? Eu fechando aqui, eu vejo aqui o meu elemento do jogo. Se eu executar o jogo, ele já aparece na tela do meu jogo. Esse aqui. Beleza. Então esse aqui foi o elemento que a gente colocou no nosso jogo, certo? Se eu colocar ele aqui fora do serrilhado, ele não vai aparecer, porque ele vai estar fora da minha tela de visão inicial. Então, se eu quero mostrar um objeto, eu vou colocar ele aqui na tela. Beleza? Por enquanto. Eu selecionando o objeto, cliquei aqui fora para selecionar. Quando eu seleciono, ele
me aparece alguns íconezinhos laterais. Que esses ícones eu posso redimensionar esse meu objeto. Então se eu clicar aqui, eu redimensionar a altura daquele objeto, certo? Se eu clicar nesse aqui, eu redimensiono a largura do meu objeto, certo? Se eu clicar nos laterais, eu redimensiono as duas direções ao mesmo tempo, beleza? E esse aqui do meio, ele muda o ângulo do meu objeto, certo? Sim? E pode ver que aqui do lado, na barra de propriedades, em específico esse ângulo, toda vez que eu mexo, ele também vai atualizando ali, colocando o ângulo certo no meu objeto. Se eu colocar o ângulo, eu também posso digitar aqui direto, certo? Colocar o ângulo 0, ele fica ângulo 0. Se eu colocar 90, ele vai mudar o objeto para 90 graus. Deixa 0 aqui que é o normal. E o tamanho também. Se eu mudando aqui a largura, ele vai atualizando a largura aqui do ladinho. Se eu mudar a altura, ele vai atualizando a altura automaticamente. Beleza, então a gente clicando, dando dois cliques no objeto para abrir o editor de imagem, certo? A gente tem aqui esse ícone aqui, os pontos de colisão do objeto, certo? Quando a gente clica, ele vai aparecer, quando a gente põe uma imagem, ele já cria alguns pontos de colisão, que são justamente com o objeto, outro objeto bater, ele vai bater até aqui e vai colidir, não vai passar. Se eu diminuir isso aqui, certo? Se vier um objeto, o objeto vai bater até aqui e vai ficar, que é o quadrado de colisão desse meu objeto. A gente vai mexer bastante nisso aqui. Certo? Então vou dar uma diminuídazinha aqui nele, certo? Ficar um quadradinho pequeno. Ok. E agora eu vou criar outro objeto. O objeto, em vez do sprite, eu vou criar o tile background, certo? TV underline, vou botar aqui fundo. Com o tile background, eu uso ele já para colocar elementos de cenário. Uma das diferenças dele para o sprite é que ele não tem animação, não trabalho com animação, e é interessante usar ele para cenário por conta disso aqui. Eu vou fazer riscada aqui nele, certo? Vamos visualizar que cada esquema desse é uma florzinha. São 4 florzinhas, certo? Eu, como bom programador, sou um ótimo designer. Então eu coloquei aqui, ó. Digamos que já dá para perceber, né, a diferença. Que o tile background, digamos que eu tivesse cenário que eu tivesse 20 florzinhas, eu não ia ter que desenhar 20 florzinhas ou então copiar e colar o objeto 20 vezes. Eu coloco a imagem de uma florzinha e no que eu arrastar ele multiplica aquela imagem, certo? Então aqui ó, tem a imagem uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 6 ou mais, né? Então, quanto eu arrastar esse meu objeto de tile background, ele vai multiplicar a imagem inicial que eu botei dentro dele. Isso aqui é bastante interessante quando a gente está trabalhando com cenários, certo? Com o cenário do nosso jogo. Se eu quiser apagar, eu vou selecionar tudo, certo? E vou apertar Delete. Ele vem. Se isso aqui, por exemplo, fosse montanhas, vou colocar aqui um marrom. Aqui, aqui fosse montanhas, ó, eu teria várias montanhas. E aqui
meu personagem principal. Ok? Então basicamente a diferença é essa. Questão de animação. Eu vou abrir aqui minha sprite, certo? Então como o construtor trabalha com animação? Então aqui embaixo eu tenho uma abazinha chamada Animation Frame, certo? E aqui eu vou importando meus frames, que vão ser, que cada frame desse é um movimento de um personagem, e a soma deles é que vai fazer uma animação. Por enquanto a gente não vai ver tão em detalhe isso aí, porque nas próximas aulas a gente vai explicar mais detalhadamente. Mas o conceito por cima, mais ou menos esse aqui. Eu vou adicionar outro frame aqui, certo? Botão direito aqui, adicionar frame, primeira opção, e já aparece outra imagenzinha. Aqui dentro eu vou colocar uma cor, vou colocar a cor azul. Pintei de azul meu outro frame, certo? E esse é meu objeto, ficou assim, com um frame vermelho, outro frame azul. Então, esse objeto tem duas imagens. E o efeito de animação, o construtor ele faz de que forma? Ele muda uma imagem, depois coloca outra, e quantos frames tiver aqui? Vou colocar só mais um, certo? Coloquei mais um, vou botar ele de verde. Ok? Opa, fechei sem fazer. Pronto. Aqui do lado a gente tem uma abazinha, ó, animações, certo? E por enquanto a gente tem só essa animação default. Quando eu clico nela, aqui na minha aba de propriedades, no propriedades, eu vejo aqui a velocidade da minha animação, né? Ela está em 5, e o loop, se o loop dessa animação, se essa animação vai ficar tocando infinitamente ou vai parar. Eu vou deixar dessa forma e vou executar aqui para vocês verem como é que fica. Vou tocar aqui mais para cima e para rodar. Aqui, ó. Da F5 aqui, quando eu apertar F5, ele começa do início. Vou apertar aqui, viu que ele já muda os frames, certo? Isso é o que dá efeito de animação. Se eu colocar a animação desse nosso objeto como então, a gente colocar essa animação em loop infinito, certo? Nosso objeto vai ficar dessa forma, vai ficar trocando de frame, certo? Infinitamente. Isso aqui é que vai dar um tom de movimento. Mas como eu falei nas próximas aulas, a gente vai detalhar mais isso. Já só uma olhada por cima. Ok? Para a gente começar a brincar mais um pouquinho, eu vou adicionar alguns comportamentos nesse meu objeto, certo? O primeiro comportamento que eu vou adicionar nele é o comportamento de plataforma, certo? Ele vai se comportar como um personagem, um objeto que anda, que pula, ok? Então eu clico nele, de selecionar aqui para selecionar ele, certo? E aqui do ladinho, ó, eu tenho essa minha opção Behavior. Aqui, cadê? Aqui, beleza, aqui, ó. Behavior, que são os comportamentos. Através desse menu, eu adiciono comportamentos a um determinado objeto. Nesse caso, nosso objeto vai ser o personagem, que é ele que está selecionado. Então, clique aqui nesse linkzinho, certo? E vai aparecer a caixa com os comportamentos que esse objeto tem. Por enquanto a gente não tem nenhum. Então, mas a gente vai colocar agora. Para a gente colocar, eu vou clicar aqui nesse mais, no sinalzinho de mais, certo? Para adicionar um novo comportamento para ele. E aqui eu tenho uma tela de comportamentos, de possíveis comportamentos que posso colocar em um determinado objeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um comportamento
comportamento da aba de movimento, eu tenho um comportamento de 8 direções, certo? Comportamento de bala, o objeto vai se comportar como se fosse uma bala. Tem um comportamento de carro, eu posso criar um movimento customizado, certo? Adicionar física a um objeto, plataforma de rotação, seno e turret. Também tem um comportamento de tempo, de scroll tool. Temos comportamento também de flash para o objeto ficar piscando, comportamento de drag and drop, para você poder arrastar pelo objeto do mouse, entre outros, certo? Mas por enquanto a gente vai utilizar esse comportamento aqui de plataforma, que a gente vai deixar o personagem e transformar ele transformar o objeto em um personagem jogável. Como está mostrando aqui o símbolozinho, uma pessoazinha, certo? A gente vai poder andar, vai poder pular e tudo mais. Então eu vou adicionar aqui, ok? E já apareceu aqui. Esse objeto já tem um comportamento. Quando a gente adiciona um comportamento a um objeto, aparecem novas opções aqui do lado, certo? Aqui, no caso a gente adicionou plataforma nesse objeto, né? E então foram adicionadas algumas opções. A gente tem aqui a velocidade máxima, a aceleração máxima desse corpo, desaceleração, a força de pulo, a gravidade que age sobre esse corpo e entre outros aqui. Então se a gente for executar aqui, já vê algo bastante interessante, certo? A gente viu que o nosso objeto ele caiu. Por quê? Porque quando a gente adicionou o comportamento de plataforma, a gente adicionou a gravidade, adicionou a força de gravidade nesse objeto. Então, se não tem nada embaixo para parar, o nosso objeto vai cair. Então, para que esse objeto não caia no limbo, não caia no infinito, a gente vai colocar aqui um chão, certo? Para isso, a gente vai criar um novo objeto. Aqui, inserir novo objeto, apertei direito, inserir novo objeto. Vou criar, como é uma peça de cenário, é um chão, eu vou criar ele como tile background. Selecionei aqui, colocar o nome tb underline fundo, certo? A gente já tem aqui as montanhas, né? Então eu vou deixar acusa quando a gente coloca um nome para um objeto que já existe, então ele acusa, então ele não deixa de colocar dois objetos diferentes, mas com o mesmo nome, nem dois objetos iguais. Então eu vou colocar aqui chão. Vou dar Enter, certo? E vou colocar esse objeto que eu criei agora aqui no meu cenário. Abrindo o objeto, eu vou adicionar uma imagem para ele. Na parte que a gente compartilhou com vocês, tem uma imagem aqui de chão, certo? Então eu vou adicionar ela. Pronto. Adicionei a imagem para o objeto, vou fechar aqui, esse objeto já aparece aqui na tela. Então só. Vocês percebam que tem algo estranho, né? Na imagem ela está com espaços transparentes, espaços vazios. Vou dar dois cliques aqui para abrir o editor, certo? Quando a gente tiver uma imagem que tem essa característica de espaços vazios, o editor do Construct ele tem uma ferramenta que faz esse corte automaticamente, certo? Que é essa ferramenta aqui. Ele vai cortar bordas transparentes. Então, cliquei, ele já deixou a imagem no grau, do jeito que a gente quer, certo? Aqui nesse editor também tem algumas outras ferramentas. Essa daqui, ela espelha uma imagem, ela vai inverter a imagem horizontalmente. Se eu clicar, ó, inverteu. A do lado, ela vai inverter ela verticalmente. Essa aqui do ladinho, ela vai girar em sentido anti-horário 90 graus a imagem aqui, certo? E essa outra
vai girar a imagem em sentido horário, 90 graus. Beleza? A gente vai deixar a imagem assim. Quando eu fechar, ó, ela já ficou aqui na medida. Aí eu vou só colocar agora quanto chão eu quero no meu cenário. Vou redimensionar aqui. Veja que como ele está usando tile background, então o chão fica bem direitinho. Eu esticando aqui. Ele não estica, ele multiplica a imagem. Se eu usasse esse chão como um sprite, ele não ia fazer dessa forma, ele ia esticar, mas ele ia ficar, a imagem ia ficar distorcida. Certo? Se eu botar para executar aqui, vamos ver o que acontece. Passou direto no nosso objeto. Por quê? Né? Porque está apenas uma imagem qualquer. Ela não tem um comportamento de chão. Ela não tem um comportamento de sólido. Se ela não tem, a gente coloca. Então, seleciono o chão, certo? E vou aqui no Behavior. E vou adicionar um comportamento, ela está com comportamento de sólido. A gente vai dar a propriedade de solidez a esse nosso objeto. Agora, quando a gente executar nosso projeto, nosso personagem já bateu e ficou em cima do chão. E se vocês apertarem para as setinhas, para frente, para trás e para cima, vocês vão perceber que nosso personagem já se movimenta. Correto? Perfeito? Pronto. Ok. Então, voltando aqui para o nosso projeto, certo? Vou baixar um pouco essa imagem aqui. Vou pintar aqui essa imagem. Essa imagem das nossas montanhas, certo? Então, um design bacana. Aqui um azulzinho escuro. Mais claro aqui, para ficar de dia. Beleza, pintar essas montanhas. Pronto, massa. Vai ficar o nosso. Eu vou executar aqui nosso jogo. Não sei se vocês perceberam, mas nosso personagem sumiu, né? Sumiu. Sumiu por quê? Porque ele está atrás dessa nossa imagem de fundo. Ó. Isso. Essa broncazinha foi só para ensinar um novo conceito para vocês, que é do construto trabalho, que é o conceito de plano cartesiano. Acho que vocês devem se lembrar. Aí que no plano cartesiano a gente tem o eixo X, o eixo Y. Deixa eu ver aqui o Paint para a gente riscar aqui, para a gente brincar. Beleza. No plano cartesiano a gente tem o eixo X, né? Tem o eixo X, a gente tem o eixo Y, certo? No Constructor também trabalha com isso, certo? Vocês observarem aqui embaixo, vou botar aqui a lupa. Aqui embaixo, ó, ele diz exatamente as coordenadas onde o mouse está na tela, certo? Então, se vocês observarem, ali embaixo, se eu for subindo, ele vai mudando o meu eixo Y, certo? Se eu for apertando para as laterais, ele muda o meu eixo X. Então, no Construct, o eixo 0, 0, 0Y, 0X é mais ou menos aqui nesse centrozinho, certo? E a partir dele, se eu for indo para a direita, eu acho que para cá é direita, eu nunca sei onde é direita ou esquerda. Para cá, indo para a minha direita, certo? Eu vou aumentando o meu X, e se eu for para a esquerda, eu vou diminuindo o X.
estou aqui no centro e eu baixo o mouse, eu aumento o meu Y, certo? E se eu for subindo, eu diminuo o meu Y. Ou seja, o construtor é um pouco invertido. Para cá é mais X, para cá é menos X, normal. E o eixo Y aqui é invertido. Para baixo é X positivo e em cima para baixo é Y negativo, Y positivo. E se eu for subindo, eu vou diminuindo. Para cima meu Y negativo. Se liga nesse conceitozinho que em alguns jogos que a gente vai fazer, a gente vai precisar analisar eles. E fora esses dois eixos que a gente já conhece, a gente tem o eixo Z, que é o eixo de profundidade. A gente tem altura, largura e profundidade. Aqui na nossa tela, como eu comentei antes, a gente tem como se fosse folhas uma em cima da outra, certo? Então, digamos que, digamos não, a gente precisa que fosse uma folha, certo? A gente colocou ela em cima da folha que é o personagem, certo? E essa folha está por baixo da folha que é o chão. Certo? Então está um objeto atrás do outro. É o meu eixo Z. Eu tenho o eixo Z e eu tenho um objeto um em cima do outro. Por isso que aqui está o nosso objeto personagem, certo? E aqui a gente tem nossas montanhas. Como a montanha é maior, ela está na frente do personagem. Para trocar isso, eu seleciono aqui a minha montanha, certo? Clico com direito, botão direito do mouse nela. E eu tenho uma opção aqui, Z-Order. Então eu posso mandar essa imagem para o topo do layer, certo? Topo de tudo, ou para o fundo do layer. Eu vou botar no fundo. Se eu clicando, ó, a minha imagem já vai para o final, do início. A minha montanha estava aqui, ela passa a vir para cá. Então vai ficar a montanha, na frente da montanha eu tenho o player, na frente do player eu tenho o meu chão. Agora sim, o player está na frente da nossa imagem de fundo. Perfeito? Pode colocar aqui mais outro objeto de cenário, vou colocar um arbusto, certo? Como é objeto de cenário, a gente vai utilizar o Tile Background. Então, direito, inserir novo objeto. Tile Background, vou botar como nome TB Arbusto. Jogar ele aqui na tela, certo? E vou lá na parte que a gente disponibilizou, também tem uma imagem do arbustozinho. Eu vou usar ele. Abrir, beleza? Ele tem alguns espaços transparentes. Vou usar a mesma técnica que a gente utilizou no nosso sprite do chão. Cliquei aqui, ela vai cortar os espaços transparentes. Perfeito. Sempre quando eu coloco um novo objeto na tela, ele sempre vai vir na frente dos outros. Sempre quando eu coloco um novo objeto, ele vai ficar na frente dos objetos que estão atrás. Então, está na frente da montanha, está na frente do personagem, está na frente do chão. Isso aqui é até uma técnica interessante de fazer, porque a gente pode dar um efeito bem legal. Vou mostrar para vocês. Aqui. Vou mostrar aqui. Do jeito que a gente colocou, se eu optar por executar, vou contar aqui, né? Vou passando aqui por trás. Dá como se fosse um efeitozinho de falso 3D, né? Deu uma profundidade, certo? Eu vou colocar mais outro objeto aqui de cenário, um canozinho. Então eu coloco o Tile Background, TB, cano. Na minha parte eu vou pegar esse canozinho aqui. Beleza?
sendo que o cano eu quero que apareça atrás do arbusto e do personagem, certo? Então eu vou mandar ele para trás, certo? Usei ordem, eu vou mandar ele lá para o final e ele vai ficar atrás do fundo, sendo que eu quero que ele fique na frente do fundo. Então eu vou mandar o fundo para trás de tudo, aí ele vai ficar aí, ó, também. Então volto para executar. Então meu personagem está na frente dos canos, mas está atrás do arbusto. Isso aqui dá um efeito bem bacana. O jogo dá uma sensação de 3D. Perfeito? Então a gente pode brincar na criação do personagem com essa ideia do Zeord, de colocar um objeto na frente do outro. Outro conceito que a gente utiliza também é o conceito de layers. O que é o layer? Layers são camadas, certo? A gente pode trabalhar nossa tela com camadas, onde cada camada a gente costuma colocar objetos específicos de determinadas ações. Por exemplo, a gente costuma criar uma camada só para colocar elementos de cenário, outra camada só para colocar elementos que vão ter interações no jogo, por exemplo, personagem, inimigos, itens. A gente pode ter uma camada só para colocar elementos de interação com o usuário, como menus, botões, telas e tal. Por que a gente faz isso aí? Um dos motivos é organizar, certo? A gente vai colocar cada objeto de característica semelhante em sua camada. E outro motivo é isso que eu vou explicar agora. Por exemplo, tem alguns determinados casos que, por exemplo, o personagem está aqui e a gente tem um elemento de cenário na frente dele, certo? Sendo que eu quero editar o personagem. Como esse elemento está na frente, eu não consigo clicar no personagem. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que tirar daqui, clicar no personagem, fazer minha modificação, fazer aqui um window. Pronto. Fazendo modificação do personagem. E depois, às vezes, quando a gente tem um cenário com muitos elementos, e só uma movida dessa assim já bagunça um pouco. O que é que a gente costuma fazer? A gente cria uma camada só para os elementos de cenário e outra camada só para os elementos que eu vou interagir. Então, como é que a gente cria camada? Tem nessa aba de projetos. Na aba de projetos aqui do lado tem outra abazinha que são os layers, que mostra as camadas que eu tenho no meu projeto, naquele meu layout. Por enquanto default é só um, mas vamos criar outro aqui. Para criar outro, direito aqui no meio ou nesse botão de mais, cliquei no direito, adicionar um layer no top ou no bottom, ou no topo ou no fundo. Isso aqui seria o mesmo esquema que a gente está trabalhando com o Zeord aqui dos elementos, certo? Uma camada por cima de outra, certo? Vou adicionar uma no topo. Beleza? E pronto. Como está selecionado aqui, todo objeto que eu colocar agora no jogo, ele vai ficar nesse layer. Outro objeto, os objetos que se eu quiser colocar aqui, nesse layer, eu clico e adiciono aqui. Adiciono. Certo? Isso é interessante por quê? Porque, por exemplo, a gente tem esse caso, né? Eu vou colocar esse objeto estar no layer 0, né? Então eu vou colocar ele no layer 1 para a gente testar. Eu quero mudar o personagem e não consigo. Então, se essa camada está com objetos fechados, então eu posso travar ela. Se eu travei aqui, eu não consigo mais selecionar ela, certo? Digamos, eu não tenho mais modificação para fazer nela, então eu travo,
fica tranquilo. Então agora, em vez de eu clicar aqui e selecionar o arbusto, eu seleciono diretamente o personagem. Por quê? Porque o meu layer está travado, eu não posso mexer nele. Já esse outro está aberto, então eu posso editar todos os objetos que estão nele. Perfeito? Outra coisa interessante do layer é que quando você já tem muitos elementos na tela e não sabe quem faz parte de quem, você pode desselecionar essas caixinhas que elas vão deixar os objetos que estão naquele layer invisíveis. Então, por exemplo, nesse layer 1, se eu desselecionar, ele vai deixar invisível todos os elementos que estão nesse layer, que no caso, por enquanto, é só o arbusto. Okay? Já no layer 0, se eu fizer isso, eles somem quase tudo. Ó, e deixa só o arbusto. Então é um bom prático a gente, quando a gente for criar nossos jogos, a gente criar alguns layers e separar os objetos. Se for objeto cenário, a gente bota num layer, se for objeto de interação, bota de outro. Objeto de interação com o usuário, a gente cria outro tal, e fica algo bem organizado. Beleza? Bem, galera, então a última parte desse nosso vídeo hoje a gente vai ter o primeiro contato de como que a gente faz a programação do nosso jogo utilizando aqui o Constructor. Como eu tinha falado no começo do vídeo, para a gente criar um jogo no Constructor não precisa programar, a gente vai trabalhar mais com lógica de programação, e através do mecanismo que ele usa de comportamento é que a gente vai estar dando vida ao nosso jogo, certo? Então, esses comportamentos são tipo, quando acontece algo, é feito alguma coisa. Basicamente, o construtor trabalha dessa forma. Então, para a gente começar a fazer isso, a gente vem aqui na aba de projetos, certo? E a gente vai abrir a nossa Event Sheet, que é essa daqui. Que é essa daqui que vai guardar todos os eventos e ações referentes ao nosso layout. Ok? Então, dou 2 cliques aqui, abro a folha de estilo. A gente criou, né, o jogo, agora não tem nada, não tem nenhum evento. Então, para a gente adicionar eventos a esse nosso layout, é só clicar com o botão direito, certo? Adicionar evento. Cliquei aqui. E a próxima tela, ela mostra todos os objetos do nosso jogo. Então, o personagem que a gente criou, o arbusto, o cano, o chão, o fundo e o system, que são o objeto do jogo, né? E que basicamente tem alguns estados de jogo que a gente também pode modificar. Então, só para ilustrar como funciona, certo? Eu vou fazer o seguinte: vou colocar aqui uma ação. Toda vez que meu personagem pular, ele vai deixar o fundo invisível, só para a gente treinar, certo? Então eu vou selecionar aqui meu personagem, vou clicar no botão Next, ou clico do botão Next ou dou 2 cliques no objeto, certo? Então cliquei no botão Next e em seguida ele vai aparecer muitos eventos relacionados ao meu objeto personagem, né? E esses eventos que aparecem vai ser de acordo com o tipo do objeto que você está manipulando. No caso, nosso SP personagem é um sprite, então vai aparecer eventos relacionados a sprite e eventos também relacionados aos comportamentos que a gente colocou nesse nosso objeto. No caso aqui, como a gente colocou um plataforma, um comportamento de plataforma, então aqui aparecem eventos relacionados a esse comportamento, ok? Então, só ilustrando um pouco, a gente tem aqui eventos relacionados a ângulos, eventos relacionados às animações daquele objeto, a aparência, a colisão, a variáveis que a gente criou naquele objeto, eventos relacionados ao comportamento plataforma, ao tamanho e a posição daquele objeto, eventos relacionados à web, nesse caso aqui a gente pode pegar download de uma imagem através de um URL, e eventos relacionados ao Z-Order. Beleza? Então
O evento que eu vou trabalhar agora é quando o personagem pular, o fundo vai ficar invisível, certo? Então, o evento de pulo, ela está aqui no grupo de plataforma. Então a gente tem aqui, ó, is jumping. O que é? Quando, se o personagem mover para cima. Em cima, se vocês observarem, tem uma pequena descrição, ó. Verdadeiro quando o objeto se move para cima, certo? Ou seja, quando ele pula. Então aperta aqui Done. Então aqui a gente tem nosso primeiro evento, certo? Que é quando o personagem estiver pulando, vai ser feita uma ação. Que ação é essa? O nosso fundo vai ficar invisível. Então eu vou adicionar aqui ação, certo? Então vou aqui o fundo, seleciono o fundo, next, e vou aqui, pronto, já tem algumas coisas diferentes, já tem bem menos eventos. Por quê? Porque o fundo é outro tipo de objeto, que é o tile background, e não tem nenhum comportamento nele, certo? Então a gente vai procurar o evento de visibilidade, que está aqui em aparência, set visible, next, e ele vai mostrar duas opções, visível ou invisível. Como a gente quer deixar ela invisível, né? A gente bota invisible e dou done. Então aqui vai ficar, quando o nosso personagem pular, o fundo vai ficar invisível. Essa é a nossa programação, nossa lógica. A gente botar para executar aqui no nosso jogo, certo? A gente vai ver como é que vai ficar. Então, nosso jogo está assim, certo? Então, quando a gente pular, o fundo vai ficar invisível. Aqui. Ficou, né? Não fica mais porque o fundo já tá invisível, né? Então vamos voltar lá para nossa Event Sheet. Então a gente vai adicionar mais um outro evento, certo? É quando o nosso personagem estiver no chão, o fundo vai ficar visível. Adicionar evento, o nosso personagem. Vou procurar agora o evento do chão. Então tá aqui, ó. Quando o nosso personagem, perdão, estiver on floor, ou seja, no chão, certo? Diz a dicasinha aqui em cima. Quando o objeto estiver em cima de uma plataforma ou um sólido, que no caso é nosso chão, vai fazer alguma coisa. Então, done. Então, quando isso aqui for verdadeiro, o nosso fundo, TB fundo, vai ficar visível. Set visible. Já está selecionado aqui, visível. Executar aqui novamente para a gente ver o resultado. Então, tá no chão, tá invisível, tá visível o fundo. Quando eu pular, ó, fica invisível. Chegou no chão novamente, tá visível. Ok, tranquilo, né? Vou voltar aqui para o construto. Então, basicamente, é assim que a gente vai fazer a programação de todo o nosso jogo, através de eventos. Se um determinado evento acontecer, eu vou fazer uma ação. Exemplo, se um inimigo bater no personagem, vai ser feita uma ação de retirar a vida do personagem. Se você apertar algum botão, o personagem vai fazer uma ação, por exemplo, se apertar o espaço, o personagem vai atirar. Se eu apertar W, ele vai pular. E aí você vai fazer a programação que você quiser, é claro, de acordo com a proposta do seu jogo. Ok? Então, mais coisas que a gente pode fazer aqui no evento. Se apertar com o botão direito aqui, a gente pode adicionar um comentário, pode adicionar um grupo ou pode criar uma variável global. Certo? A questão de lógica, a gente pode
a gente tem uma afirmação, né? Mas a gente também pode trabalhar com a negação dessa afirmação, que é usando um else. Então, se eu clicar no direito em cima aqui da ação, eu tenho algumas opções aqui. Então, inserir um novo evento acima dele, inserir um novo evento abaixo, deixar um evento com ou, eu posso desabilitar esse evento, certo? Se eu selecionar aqui, esse evento não vai ser considerado, ele vai ficar aqui, mas ele não vai ser contabilizado no nosso jogo, certo? Se eu apertar de novo, ele habilita esse evento, clique com direito. Eu posso trocar os objetos, eu posso recortar aquele evento, copiar ou deletar, certo? Então, digamos que esse meu evento de pulo, ele necessita para deixar invisível o fundo, necessita de ser composto de duas condições, certo? Se o personagem estiver pulando e se a vida dele for maior que zero, ou seja, se o personagem não estiver morto. Até só que a gente ainda não criou nada para indicar a vida do personagem. Então, para isso, a gente pode estar criando variáveis, certo? A gente pode criar uma variável aqui para o nosso personagem, até porque a vida é do personagem, certo? Então, eu clico aqui no objeto SP personagem e aqui na aba de propriedades dele, a gente tem um grupo aqui de variáveis de instância, certo? E aqui do lado tem um linkzinho onde eu vou clicar, vai aparecer essa nova janela, certo? E aqui eu posso adicionar variáveis, editar variáveis, deletar variáveis. Então a gente vai criar uma nova variável para ele, certo? Vou clicar aqui no botão adicionar nova. Vou dar um nome para essa variável, eu vou botar vida. O tipo dela, o construtor trabalha com boolean, que é verdadeiro ou falso, números ou texto, certo? Vida a gente vai trabalhar com número. Então, seleciono o number e o valor inicial dela, que é 0, eu vou botar aqui 5. Okay? Uma descrição que é opcional. Selecionei OK, já criei uma variável. A variável já está criada, certo? E posso fechar isso aqui. Então, para compor esse meu evento de dois eventos, eu seleciono o evento, clico com direito em cima do evento, adicionar outra condição. Então vou lá na minha vida, vou lá no meu personagem, para pegar a variável vida, que eu sei que ela está no meu objeto personagem, selecionei personagem, next, e vou aqui no grupo de variáveis de instância. Como a gente quer comparar, quer fazer a comparação, quer ver se a vida do personagem é maior que 0, certo? Então temos aqui esse evento, comparar variáveis de instância. Selecionei, cliquei em next, e já aparece aqui, ó, a variável vida, se ela é igual a 0, não, a gente não quer igual a 0, a gente quer, se ela for maior, a gente tem aqui igual, diferente, menor que, menor ou igual, maior que, maior ou igual. Nosso caso é maior. Se nossa vida for maior que 0, certo? Quer dizer, o personagem está vivo, então selecionei dono, então esse evento vai ficar composto de dois outros eventos. Se for maior, se o personagem estiver pulando e a vida for maior que 0, eu vou setar a visibilidade do meu fundo para invisível, ok? Vou botar aqui para executar, salvar aqui, executei e pronto, nosso personagem está aqui. Se eu pular, ó, pulei, deixou invisível, pulei e minha vida, como minha vida é maior que 0, ele vai fazer isso aqui. Assim que no momento que eu toco no chão, ela fica invisível, fica visível, perdão. Outro artifício que a gente tem é o else, que é o senão, que é a negação de um evento, certo? Ou seja, eu posso fazer isso aqui. Seleciono esse grupo e vou dizer, se isso aqui for falso, ele vai fazer alguma coisa, certo? Então, cliquei com direito, adicionar else, certo? Então, se o personagem não estiver pulando e a vida for menor ou igual a 0, eu faço uma ação.
Eu vou fazer essa mesma ação, só para a gente ver, certo? Então eu vou copiar essa ação, vou colar aqui, selecionei no evento, colei, certo? Essa aqui eu vou desabilitar, até porque está fazendo a mesma coisa. Então selecionei aqui, direito, toggle disable. Pronto, então. Se uma dessas duas ações não forem verdadeiras, forem falsas, então vai ser feito isso aqui, ok? Então, executando aqui o nosso jogo, tá bom. Se eu pular, ó, ele pula, deixa invisível, só que na hora que está caindo, o fundo volta a ser visível. Por quê? Porque justamente o pulo do personagem é contabilizado no momento que ele está subindo. Na hora que ele desce, ele não está mais pulando, ele está caindo. Por isso que na hora que ele sobe, ele está pulando, ele fica invisível o fundo. Na hora que ele cai, ele não está pulando mais. Então isso aqui vai ser falso e eu vou entrar na minha condição de negação, tornando o fundo visível. Beleza? Vou apagar aqui, certo? Habilitar isso aqui. Beleza. Então, outro propriedade que a gente pode usar aqui nos nossos eventos são eventos condicionais alinhados, certo? O que é isso? Eu vou deletar esse vídeo aqui, certo? Pronto. E vou adicionar, fazer aquele mesmo evento, só que fora daqui de dentro, certo? Então, adicionar e vou pegar, comparar a variável, vida, se a vida for maior que zero, beleza? Se a vida for maior que zero, ele vai setar a visibilidade do fundo para invisível. Aqui. Invisível. Vamos executar aqui só para ver como é que vai ficar, certo? Então, ó, perceba que não está tornando o fundo visível, né? Está tocando no chão, mas não está tornando o fundo visível. Por quê? Vamos voltar aqui para nossa folha de eventos, certo? Porque a gente está colocando aqui para quando o personagem estiver no chão, vai ficar visível o fundo, né? Sendo que essa outra condição está anulando essa aqui, porque até então sempre a vida vai estar maior que zero. Então, mesmo que ele toque no chão, essa outra condição é executada em seguida dela, deixando o fundo invisível. Então, tem sempre que tomar cuidado para a gente nosso programa não fizer isso aqui, porque isso pode esse furo de lógica, porque isso aqui pode vir a se tornar bugs nos nossos futuros jogos, tá? Então não é interessante. Foi só ilustrando, só para ilustrar, certo? Então, voltando à explicação dos eventos alinhados, condicionais, certo? É o que a gente pode fazer. Se eu segurar aqui, cliquei aqui, segurei o botão esquerdo, eu posso mudar a ordem dos meus eventos, certo? Arrastei para cima, esse aqui, arrastei para cima, certo? Os eventos são executados um após o outro, nessa sequência. Primeiro esse evento, depois esse, certo? Sendo que eu quero que esse evento só seja executado se esse aqui for verdadeiro, certo? Então esse evento vai ficar dentro dessa condição. Como é que eu faço para fazer isso aqui? Eu seguro com o botão esquerdo aqui nesse cantinho aqui do evento, subo até aqui embaixo e dou uma afastadazinha no mouse para a direita. Percebam que essa linha preta ela vai mudar. Vou arrastando até ela ficar dessa forma, com um sinalzinho de maior. Quando ficar dessa forma, desse jeito tem uma linhazinha preta, eu solto o botão esquerdo do mouse. Isso aqui quer dizer o que? Isso aqui só vai ser executado se isso aqui for verdadeiro, certo?
Então isso aqui, como é a mesma coisa, eu posso deletar. Ok? Então, diferente se o vida tivesse juntinho aqui, a diferença é essa. Se o vida está junto com a plataforma que estiver pulando, para ser feita essa ação que estava aqui, os dois tinham que ser verdadeiros. Agora, isso aqui só vai ser executado, dessa forma que a gente colocou, isso aqui só vai ser executado se isso aqui for verdadeiro. Se isso aqui for falso, isso aqui nem chega a entrar. Isso aqui é interessante fazer como? Por exemplo, quando a gente for trabalhar com animações do personagem, a gente pode colocar: se a vida do personagem for maior que zero, aí a gente põe, se a vida do personagem for maior que zero, a gente pode pôr aqui dentro. Se eu apertar a tecla para frente, vai ser executada uma animação. Se eu apertar a tecla para trás, vai ser executada outra animação. E assim por diante. Se a vida for menor que zero, se ele vai morrer, o que tiver aqui dentro dele não vai ser executado, nem vai ser visto. O computador passa diretamente para o outro evento, para o evento seguinte. Ele não entra aqui dentro, certo? E aparece esse aqui, sinal de mais e menos, para a gente expandir ou não esse evento. Ok? Bom, então pessoal, essa foi nossa primeira aula desse nosso curso do Desafio Game Edu, certo? Espero que vocês tenham gostado, se interessado pelo ambiente do Constructor. Tentei passar aqui algumas teorias para vocês de como funcionam as coisas no Constructor. Se ficou um pouco embaçado, um pouco nebuloso, não se preocupe, certo? Que no decorrer das aulas a gente vai estar tentando explicar melhor para melhorar o entendimento de vocês. E encontro vocês nas próximas videoaulas. Quem quiser já ir mexendo, ir lendo lá no site do Construct, vendo o manual, vendo alguns exemplos e tal, sintam-se à vontade. É um ambiente lá bastante interessante, acho que vocês vão gostar. Obrigado pela atenção e espero vocês na próxima aula, certo? Muito obrigado e até mais.